Olá, olá, boa noite Instagram, como estamos? Tudo bem com você aí? Estamos entrando ao vivo para mais um projeto irado que a gente inaugurou na semana passada. Estamos aqui para a edição número 2 do projeto Descunsplicando. Isso mesmo, qual é que é a ideia desse projeto? É basicamente vir aqui de forma muito orgânica, escolher alguns de vocês que tiverem algumas boas perguntas para mim e vocês fazerem essas perguntas de forma ao vivo, né, online, ao vivo aqui comigo, e eu poder descomplicar todas as suas dúvidas em âmbito fotográfico, seja técnico, seja direção, seja na luz, seja na composição, seja nos momentos, seja nas histórias, seja no marketing, seja na carreira, seja na edição, no fluxo de trabalho, seja aonde for. A ideia é vir aqui e descomplicar toda essa magia e esse mundo maravilhoso, que às vezes nem tão maravilhoso assim da fotografia, beleza? Então, declaro aberto a 002 da Descunsplicando, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Se você aí tem uma pergunta para me fazer, agora é a hora e é uma oportunidade de você entrar ao vivo aqui comigo, fazendo a sua pergunta e descomplicar aí o que você acha que está complicado na tua parada aí, beleza? Então, diz aí pra mim, não quero só vir aqui e responder uma pergunta anônima como a maioria faz, né? Eu quero vir aqui discutir com você, discutir. Me diz uma coisa, quem aqui esteve na Descunsplicando número 001, semana passada? Quem assistiu a Descunsplicando 001? Se sim, diz aí se curtiu ou não curtiu. Diz aí se curtiu ou não, vai ser... Quero entender, é um projeto novo, eu quero entender o quanto isso de fato pode estar ajudando vocês. Bota aí, eu curti, bota aí hashtag velhaco, se você assistiu mais de 2 lives, bota aí hashtag novato, se você é a primeira vez que está me vendo aqui. E se você está no YouTube, vendo essa Descunsplicando de forma gravada no YouTube, coloca aí também se você é um novato, um velhaco, e se você está curtindo esse novo projeto, beleza? Aguardando Jonieudes. Vamos ver... Opa, boa noite! E aí, mestre, beleza? Beleza, meu velho, como é que estamos? Tudo bem? Tudo boa, aqui é da turma 6. Olha aí, um poderoso! Que legal, que legal. E aí, meu velho, me diz aí teu nome, me diz teu nome e de onde você tá falando. Aqui é Jonieudes, sou da Bahia, do centro da Bahia, Chapada Diamantina. Massa! Manda tua dúvida aí, irmão. Sou do Poderoso 6 e estou iniciando a carreira de fotógrafo. Eu fiz um casamento esse final de semana, até te mandei uma foto aí, pedindo opinião, e tem uns 2 trabalhos aí pendentes para entregar. E a minha dúvida agora é no que eu estou precisando, a montagem dos álbuns. Que programa você usa para fazer a montagem que seu editor usa? Desculpa, cortou um pouquinho bem na hora da pergunta. Qual é que é a pergunta? Qual, o quê? Na hora da montagem dos álbuns, dos layouts, assim, que programa vocês usam, o que você indica? Beleza, ótima pergunta. Vamos lá. Vamos lá, Juniel. Seguinte, tá? Vou te dar um toque primeiro, tá? Comece a usar a palavra diagramação, tá? Isso vai facilitar a tua vida. Isso vai facilitar a tua vida e também, inclusive, fale assim com o seu cliente, né? Fale sobre diagramação. Toda vez que a gente tornar o negócio mais formal, não formal no sentido ruim da palavra, no sentido bom, as pessoas entenderem que existem processos, facilita a nossa vida no sentido deles entenderem exatamente aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, assim, diagramação hoje, o que a gente usa, tá? Hoje existem várias possibilidades para facilitar a nossa vida. Antigamente, cara, a gente tinha que diagramar no Photoshop, depois veio o InDesign e tal, e hoje tem sistemas de automação disso, tá? Então, primeiro, tá? Existe o Smart Album, que é um produto gringo e que é muito legal, é um produto que é um pouco caro ainda para nós brasileiros, mas que se você aí tem vários álbuns para fazer, vale muito a pena.
Então assim, você joga as fotos para dentro dele e ele de forma muito rápida diagrama para você. Você vai mudando os layouts que você quer. Se você quer mudar uma foto, é só arrastar para o lado. Cara, o negócio é meio bruxaria. Junto com ele, veio esse Smart Album foi o pioneiro dessa parada. Quando eu vi essa parada acontecer, eu falei, cara, isso não é de verdade, é bruxaria, né? Tem, sei lá, era muito sinistro. Depois disso, começaram a se normalizar. Toda vez que uma grande empresa cria algo realmente diferente, único e tal, vem outras empresas e pegam aquela tecnologia e tentam tornar aquilo mais viável para todo mundo. Então, a partir dali começou, por exemplo, o Album hoje tem um programa que chama Design Box, se eu não me engano, que também tem uma mensalidade que tu paga ali. Como? Eita, vamos continuar aqui então. Tem uma mensalidade que você paga e aí você consegue fazer um sistema muito parecido com o Smart Album. Não é igual, óbvio, mas é muito parecido. Outra recomendação que eu tenho é, dentro da GoImage, que é a empresa da qual imprime os meus álbuns, eu faço os meus álbuns, desde os álbuns mais simples de ensaios até os álbuns mais tops de casamentos, o que acontece? Eles, no site deles mesmo, o Joniel descaiu, mas eu vou continuar respondendo a pergunta dele, tá? Então assim, no site da GoImage, por exemplo, você consegue entrar lá, na hora de encomendar um álbum, você consegue colocar lá para diagramar o seu álbum e de forma gratuita, 100% free, você diagrama o álbum no site dos caras e depois você manda só para impressão nos caras. Então assim, sensacional, ou seja, a gente começou com projetos de Smart Albums da vida, que é um pouco caro ainda, mas que é muito bom, e depois a gente tem outras plataformas como o Album hoje, né, e como o próprio site da GoImage consegue resolver esse problema pra gente, facilitando muito a vida do fotógrafo e tornando aquilo que era muito complexo e muito lento de se fazer muito rápido, tá? Então, Jonildes, tu caiu, mas eu acho que essa é a pergunta, sua foi muito boa e essa aí tá aqui a minha resposta, então aproveita, né? Você tá no curso também, então você vai ver tudo isso lá dentro, como eu faço, eu explico com detalhes lá no Poder da Autoria, né? Você tá lá no online, mas talvez você não tenha chegado nessa aula ainda nesse módulo e fica a dica, vamos arrebentar, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima pergunta, vamos ver aqui. Olha aí, boa noite. Fala, Beleza? Da onde você tá falando, maninho? Eu tô aqui de São Paulo, velho. São Paulo, massa. E aí, como é que tá aí, Tudo monstro? de boa, é contigo? Bem, graças a Deus, Manda cara. aí, qual a sua pergunta, irmão? Lindo, deixa eu te perguntar, como é que tá aqui, velho? Eu tô com um lance de tentar começar a fotografar sem flash, tá ligado? Tipo, a luz ambiente dos lugares tem me chamado mais atenção, tá ligado? Às vezes eu tenho sacado que me preocupar menos com as luzes de flash, LED, apaga um pouco o fundo, tá ligado? Só que isso acaba gerando um pouco de ruído nas fotos, tá ligado? E o que você acha? Você acha que, tipo, o cliente, tipo, ruído é só pra gente, só a gente entende disso, o cliente, tipo, não saca o que é isso? Boa pergunta de avançado aí, massa. Que da hora, Leonardo. Vamos lá, cara, seguinte, o que eu acho, tá? Eu acho que grão tem vários níveis, como tudo na vida tem vários níveis, tá? Eu acho que assim, quando a gente fala de grão, só por falar de grão, eu posso estar imaginando uma coisa, tu aí pode estar imaginando outra coisa, e essas, sei lá, mais de 100 pessoas que estão ao vivo com nós aqui pode estar imaginando outra coisa. Então cada um imagina grão de uma forma diferente, e isso é muito louco, tá? Então o que acontece? Para mim, o que é grão? Primeiro, o que é grão, né? Grão para mim é quando realmente começa a incomodar a imagem, tá? Então assim, eu tenho um limitador na minha câmera, que eu conheço muito bem meu equipamento, e eu tenho uma noção de até onde eu posso ir com o meu equipamento que eu não vá me incomodar com isso. Tipo assim, isso não vai me incomodar. Claro que algumas coisas básicas, né? Acho que você sabe, mas vale falar. Quanto maior o ISO, menor o erro que a gente pode cometer. Ou seja, se você fotografar um ISO 100 e aí você errou a fotometria, você pode puxar aí na D750, por exemplo, 4, talvez até quem sabe 5 pontos de baixa luz e uns 3 pontos de alta luz, sem problema nenhum, ninguém não vai perceber.
Agora, se tu tiver com ISO 5000 na D750 e você querer puxar 3 grãos, 3 pontos, desculpa aí porque vai virar um carreteiro, né? Eu brinco aqui que vira um carreteiro porque é só grão, é só arroz, né? Então assim, a gente tem que entender, quanto maior o ISO, menos chances de erro a gente tem. Então assim, a gente tem que entregar a fotografia mais pronta possível na câmera. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas não se dá conta, né? O cara que fotometra 2 pontos abaixo no sol de meio-dia com ISO 100, às vezes ele quer fotometrar 2 pontos abaixo na festa também, com ISO 5000. E aí não funciona. Não é que não funcione, mas o grão vai aparecer muito mais do que deveria aparecer. Então assim, a tua pergunta é, beleza, quer usar mais luz ambiente, sem tanto flash, sem tanto LED, mas aí para isso tem que subir o ISO, e ao subir o ISO, o grão acaba aparecendo. Então, beleza. Eu não sei que câmera tu usa. Eu tô com a XT2, né? Tá, a XT2 é uma baita câmera, né? Fuji, eu não sei até que ponto ela vai de ISO bem, até que ISO você costuma usar. Ela não chega tão perto como a tua, da Nikon, justamente por causa disso que a pergunta, tá ligado? Você acha que, de repente, se eu aumentar um pouquinho o ISO, tipo, o ISO na XT2, se chegar no, sei lá, no 4000, já tá bem granulado. Mesmo que o grão seja um pouco mais diferente, né? Eu acho que o grão da XT2 é um pouco mais bonito, tá ligado? Mas eu ainda fico com receio de, tipo, falar, beleza, desculpa o termo, foda-se o grão e toca o pau, que é o que eu quero fazer. Meu medo é o cliente começar a perceber e falar, mano, essa foto tá ruim. Porque pro cliente, às vezes ele vai falar, puta, mas que foto esquisita, tá ligado? Porque ele vai ver o do amiguinho do lado e vai ver que não tem grão. E tem 3 flash, tá ligado? Sim. E a minha não vai ter isso, mas vai ter grão, mas em compensação, no meu ponto de vista, a foto vai estar mais real, tá ligado? Entendi. Você acha que, tipo, eu devo seguir, tipo, foda-se, vambora, e um dia meu cliente vai entender que isso não é um ruído, é só um grão? Ou você acha que eu tenho que, tipo, ponderar e ir mais devagar, tá ligado? Ou comprar uma equipa que sustente? Não. Eu acho que equilíbrio é o ponto de tudo. Equilíbrio é o ponto de tudo no meu ponto de vista, tá? Nem foda-se um lado, nem foda-se o outro. Porque acontece? O teu coleguinha não vai ter... O teu cliente vai lá pra foto do coleguinha e não vai ter aquele grão, tá? Mas o que vai ter em compensação? Ele só não vai ter grão e a tua só vai ter grão? Ou a tua vai ter grão, mas vai ter um momento foda, com uma história foda, com a luz exatamente igual a que ele contratou na festa de casamento, por exemplo, e uma foto onde ele olha e lembra exatamente visualmente também da festa. Aí, se isso acontecer, que é o que eu sei que você está buscando, isso para mim é muito, infinitamente mais forte para o cliente, não para mim, para o cliente do que uma foto sem grão. Por quê? Eu tenho 13 anos de fotografia, são mais de 600 casamentos, são mais de 2.000 ensaios. Agora a minha pergunta é, quantos noivos ou clientes já chegaram até mim e falaram, Robson, eu adorei as fotos, mas esse grão tá me incomodando, tem como tirar? Sabe quantos? Nenhum, zero, nunca ninguém. Por quê? Não que eu nunca tenha entregado uma foto com grão, principalmente no início da minha carreira, onde eu não dominava tanto o meu equipamento, onde eu não tinha um equipamento tão bom, onde eu não dominava tanta percepção da luz, né? Tinha fotos granuladas sim, onde o momento era muito bom, só que a luz não tinha ficado tão boa, então a gente ia lá na pós, no Lightroom, dava uma salvada e o grão vinha, né? Porém, esse cliente sempre me agradeceu pelo momento foda, porque eu sempre sou o cara do momento, né? Eu sou conhecido pelas fotos de momento, então o cara sempre me agradeceu pelo momento foda que eu consegui e nunca reclamou do grão. É por isso que eu acho que é um equilíbrio. O grão não é um problema, se tiver algo muito mais forte na fotografia. Agora, se não tiver nada de forte na fotografia e ela ainda assim tiver granulada, porra, daí é 2 erros, entendeu? É a mesma coisa como se, tipo, você ter uma foto pica foda pra caralho e tu ainda não tiver ela granulada. Melhor ainda, né? Quanto menos, melhor. Mas eu acho que, como a tua dúvida ligo, foda-se, talvez liga meio, foda-se, no sentido de, talvez não precisa largar tudo. Por exemplo, eu na festa ilumino, né? Eu ilumino com LED, a Diana ilumina pra mim, é muito fraco. Quando eu falo que eu ilumino com LED, as pessoas acham que eu vou ligar aquele, sei lá, aquele YN600 da Yangnu e vai clarear a festa. E aí, se eu clarear a festa, perde todo sentido. Aí eu posso ligar um flash e tal, né? Então, assim, eu coloco uma luz muito fraca,
que é uma luz de enchimento, que inclusive é uma luz que me ajuda muito a fazer o foco, praticamente. Então o que acontece? Mas essa luz ajuda a cravar foco, no momento que eu cravo o foco, ela dá um enchimento, e esse enchimento é que eu acho que o grão incomoda, sabe? O grão na festa incomoda pra mim é nas baixas luzes, quando tem muito preto. Então esse muito preto eu tiro do rosto, entendeu? Das pessoas com esse LEDzinho. Então acho que tu tem que achar o meio termo, o equilíbrio ali, que pode dar muito bom. Essa história de grão é muito foda, eu tenho medo de sair falando assim quando tem muita gente, porque quando eu falar foda-se o grão, eu tô imaginando na minha percepção de grão, mas cada um tem uma percepção de grão diferente. Aí a minha pergunta sempre beleza, Leonardo, você já olhou uma foto minha no site e achou que tem muito grão? Não. Tá, então, porque tem gente que olha e vai dizer, sim, eu acho que tem muito grão. Beleza, então a tua percepção de grão é muito diferente da minha, né? Para mim, Robson, não tem grão lá, tá ok, né? Tá completamente ok. Então, esse é o detalhe. Eu hoje, abrindo bem o jogo para te saber, na minha D750 eu uso até 4.000 de ISO na festa. Raras exceções eu uso 5.000. Por quê? Porque eu quero fundo mais escuro, não quero clarear tudo, né? Então tem um LEDzinho na frente e hoje em dia eu tenho usado câmera, ISO alto, LED e flash em cima da câmera também. Então eu tenho trabalhado com prioridade de abertura na festa, mesclando luz ambiente, luz LED da Diana e o meu flash com difusor. Então eu criei uma logística muito legal que funciona muito bem. Então assim, se o DJ apagar a luz da festa, o meu TTL resolve, e se tiver muita luz da festa, meu TTL resolve por ele praticamente nem disparar, e a minha prioridade de abertura ajustar tudo isso. Então tem funcionado muito bem. Porque às vezes eu penso assim, o ruído, ele pode ser entre aspas, um contratempo só para mim. O meu cliente final, a galera que tá vendo que não tem a noção técnica, talvez nem encontre ruído na foto. Exato. E às vezes eu tô evitando de me libertar desse lance por conta de algo preocupado com o que alguém está pensando sobre isso. Na verdade, ninguém está pensando nada. Exato. Alguém já reclamou para ti? Então, de ruído não, porque até então eu tenho fotografado sem ruído. Entendi. Só que eu tô tentando buscar esse lance, até mesmo porque hoje em dia aqui em São Paulo o assistente é bem foda de encontrar. Tá em todo lugar. Então, para poder me libertar desse lance de ficar refém de alguém, eu juntei esse lance de eu querer algo mais, uma foto que represente a real que a gente enxergou, juntando com a foto do assistente, entendeu? Então eu tô tentando buscar isso, vamos ver o que dá. Legal, isso é bom demais, tá? Mas, cara, não vai pro 8 ou pro 80, vai subindo e escalando, 8, 20, 30, 40, 60, 80. Vai escalando devagarinho que tu não vai ter problema nenhum quanto a isso, tá? Tem uma história, eu acho que cabe falar aqui. Você fez meu workshop quando, mano? Eu fiz acho que o segundo, cara. Caralho, muito lá atrás. Que doideira, muitos anos atrás, que legal. Vamos lá, tem uma história, tu provavelmente não vai lembrar, mas tem uma história que eu conto, eu vou resumir ela bem, que é da minha melhor foto de infância. Não sei aí, Leonardo, se você tem a sua melhor foto de infância, mas um dia eu fui questionado por contar a minha história e falar que eu era filho de fotógrafo, e eu odiava fotografia por vários motivos. O fato é que meu pai aprendeu fotografia com aqueles livrinhos do Instituto Universal Brasileiro, e eu era cobaia, então ele lia e ele me usava né, como cobaia para testar todas as técnicas que ele estava aprendendo. Então eu tenho milhares, sem mentira, milhares de fotos da minha infância, e fotos muito boas, inclusive, no estúdio, fora do estúdio, com todos os tipos de técnica que você pode imaginar. Mas aí alguém me questionou um dia qual era a minha melhor foto de infância. E eu parei para pensar, cara, eu não tenho tempo para ir olhar esses milhões, né? Não, milhões não, mas dezenas de álbuns que eu tenho, e achar a melhor foto de infância. Se é realmente a minha melhor foto de infância, ela tem que estar aqui dentro. E aí eu comecei a pensar. E aí, velho, tu não faz ideia de quantas fotos foda eu tenho, visualmente falando. Fotos foda mesmo, sabe? Com luz diferente, com composição diferente, lugar diferente. Muito massa. Só que sabe qual é a minha melhor foto de infância?
Minha melhor foto de infância é eu, com o cabelo loirinho, assim, ó, piniquinho, ela era loirinho, cabelo piniquinho, sentado no chão com as minhas duas primas, todo preto de comer terra, tava na casa do meu avô brincando de carrinho na terra, comendo terra e tal. E meu pai foi lá, antes de ser profissional, ele fez essa foto, com uma câmera amadora, daquelas saboneteiras analógica, com um flash embutido em cima, como ele estava na sombra, ele chegou em cima de nós e fez uma foto, e disparou aquele flash, e aquela foto tem uma luz muito ruim, que é aquela luz de flash, na sombra, composição zero, mas essa é a minha melhor foto de infância, por quê? Porque lá eu lembro como a gente era feliz, como a gente brincava, as minhas primas, eu lembro da minha casa do meu avô, eu lembro do meu avô, da minha avó, me traz muitas lembranças e recordações e histórias foda. Então eu sou um fotógrafo na qual preza muito pela técnica, preza muito pelo visual, e a minha melhor foto de infância não tem nada de visual, ela tem uma história completamente foda. E aí o que eu tô te dizendo e contando essa história para vocês, no sentido de que, será que o nosso cliente, ele realmente vai guardar a melhor foto do seu casamento, de 15 anos, da formatura do seu momento, pela técnica que o fotógrafo usou ou pela história que o fotógrafo conseguiu contar através da fotografia? Então assim, eu acho que, sem dúvida, no meu ponto de vista, e é só a minha opinião, eu acho que é muito mais forte pela história. Afinal de contas, histórias é o que conectam as pessoas. Cara, Jesus Cristo era o quê? Era um puta contador de história, entendeu? A gente tem, não falando de religião agora, mas falando de um ser, de uma pessoa que dizem que existiu, e tudo que a gente sabe são através de histórias. Então, a humanidade se liga com histórias. Então, a fotografia também é feita por isso. Então, eu acredito muito que o que mais conecta e agrada os clientes são boas histórias contadas. Agora, se a gente tiver uma foto com uma história foda e a técnica também for boa, mano, aí a gente vira fotógrafo da família, entendeu? Porque, por exemplo, eu tô indo fazer um ensaio agora, quinta-feira, que eu fechei hoje, inclusive, com um noivo e uma noiva que casaram há 8 anos atrás, entende? Já me indicaram vários clientes e ela me mandou um e-mail a semana passada dizendo: Robson, a gente ficou grávidos e tal, e tu, que é o nosso fotógrafo, tem que fotografar as nossas fotos. Tu ainda faz foto de gestante? Eu falei, claro que faço. De vocês eu faço, sabe, até com os pés se precisar. Então olha que legal. As pessoas criam um contato muito bom e com certeza, mano, há 8 anos atrás eu não tinha nem 10% da técnica que eu tenho hoje. Mas mesmo assim, eu sou o fotógrafo perfeito para eles. Por quê? Porque as histórias que eu contei lá atrás, para eles, é foda, entende? Então, pensa um pouco nisso, assim. Tem até um lance que eu sempre falo, que às vezes a nossa melhor foto que a gente fotógrafo considera, a melhor foto, com a melhor luz, com o melhor lugar, tudo de melhor, às vezes não é a foto que o cliente posta na internet. Ela vai postar o abraço que ela deu no pai dela num cantinho escuro, né? Exato. Então, às vezes, é foda abrir mão desse lance que a gente começou a conversa do tal do ruído. Mas é o que você falou, velho. Às vezes o momento falando muito mais alto do que tudo isso daí, que o cliente nem sabe do que a gente está falando, o momento estando muito mais foda é o que vai valer a pena para eles ter te contratado, né? Exato. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que, sim, é o que eu acreditei há, sei lá, 10, 12 anos atrás, e foi onde eu enfiei os 2 pés, né? Meu pai, quando eu comecei, ele olhava aquilo e dizia assim, caralho, mas como assim? Né? E aí as pessoas olhavam, porque não estava com a técnica tão boa quanto a dele, não tinha uma foto tão redondinha, tão ajustadinha quanto a dele. Porém, as novas pessoas que estavam nos contratando impressionava essa fotografia diferente, talvez nem tão técnica, mas diferente, sabe? Então, de novo, não quer dizer que a técnica não é importante, eu acho que ela é muito importante. Agora, a gente tem que fazer isso que a gente está falando com a melhor técnica possível, mas eu só acho que não pode atropelar as coisas. As duas coisas andam lado a lado, mas uma sempre anda na frente. Qual anda para mim, técnica ou história? Para mim, a da história anda um pouco à frente do que a técnica. Agora, quanto melhor for a técnica, mais fácil eu vou fazer as pessoas entenderem as minhas histórias. Vou dar mais um exemplo. É mais ou menos como um escritor. Um escritor que tiver uma história muito foda para contar, tipo uma história foda de mudar o mundo, assim. Uma história foda. Pensa num livro muito bom que você leu.
Então, um escritor que tem uma história muito boa para contar, se ele não dominar a língua que ele está escrevendo, por exemplo, em português, se ele não dominar o português, a gramática, a ortografia, a parada de conectar as coisas, por mais que a história dele seja muito boa, as pessoas não vão conseguir entender o que ele está escrevendo. Então a mesma coisa nós. A gente quer contar uma história muito boa na fotografia, mas a gente não pode esquecer que se a gente não tiver técnica boa, as pessoas não vão conseguir entender essa foto. Então eu parto do mesmo princípio. O que é mais importante de um escritor é a história que ele quer contar para as pessoas. Agora, ele precisa ter uma técnica de escrita muito boa para conseguir segurar esse leitor até o final do livro. Demorou, pai. Você é um monstrão, né, velho? Você tá ligado que eu acho você o cara dos mais fodas hoje aí. E continua assim, parça, passando esse conhecimento que você tá ligado que, mano, você é monstrão. Aqui em São Paulo a galera pira, mano. Então, continua assim, arregaçando tudo. Boa sorte no YouTube aí como youtuber. Obrigado. Desafios, irmão. Desafio. Toda vez que a gente está começando a acomodar, a gente precisa achar um outro desafio e vamos ver qual é que vai ser. Está sendo muito legal, assim, acho que conversas como essas, elas acontecem muito no bar, comigo acontece o tempo todo na mesa de bar, mas normalmente na mesa de bar tá eu, a Diana talvez, mais uma ou duas pessoas, e aqui a gente está trocando uma ideia de mesa de bar com mais 100 pessoas podendo ouvir e ter as suas sacadas em cima das nossas sacadas. Eu acho que é isso que muda o jogo, é isso que muda o mundo. Valeu, maninho, é nóis. A gente se fala. Valeu, obrigado por ter entrado aí. Tamo junto. Valeu, parça. Valeu mesmo. Obrigado. Fica com Deus aí. Vamos lá. Vou tentar de novo. Quem pediu a resenha aqui, ó. Vou tentar agora a Fernanda Fácil. De novo, vou tentar ela, que ela disse que tá com fone agora. Vamos ver se ela vai me atender agora. Fernanda Fácil. Robson. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, estão me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Fala teu nome e de onde você tá falando. Estou falando de Assis, interior de São Paulo. Legal. E aí, Fernanda? Me diz aí, qual sua complicação aí? Deixa eu te ajudar. Qual a tua pergunta? Vamos lá. Eu tenho um dilema. Eu estou super feliz com a minha fotografia, com a minha direção, iluminação. Eu estou cada dia mais feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita insegurança de sair do meu emprego fixo. Tá bem complicado. Eu tenho um sócio e a gente tá indo super bem. Todo final de semana a gente tem casamento e tal. Mas, nossa, é muita insegurança. Realmente eu precisava de um conselhão teu. Tá, vamos lá. Então, deixa eu te ajudar. Senta que vamos lá. Vamos. O que você trabalha hoje, além da fotografia? Sou secretária. Secretária de Advogada. advogado, beleza. Só para mim ter um entendimento. E você está fotografando ensaios? Tá. E você está fotografando ensaios e casamentos? Isso, casamento, 15 anos. Tá. E você tem um sócio. E esse sócio faz o quê? Ele é primeiro fotógrafo, eu sou segunda. Eu fico com a segunda câmera e eu trato todas as imagens, faço todo o trabalho burocrático. Tá. E ele fica como primeira câmera nos eventos. E ele só vive de fotografia ou ele também tem uma segunda renda? Ele também tem uma segunda renda. Que é o quê? Ele é fotógrafo numa empresa de formatura. Entendi. Ele tem... Tá, entendi. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, Fernanda, eu acho que isso é sempre muito sutil de opinar. Por quê? Porque a gente não está falando só de fotografia. A gente está falando, não que quando a gente não dá dicas de fotografia, a gente também não esteja falando de negócio, de vida pessoal e tal. Mas nesse caso é especificamente sobre a vida, né? Sobre o rumo das coisas. Então é sempre complicado de falar, vem aqui, o Robson diz assim, chuta o pau da barraca, vai ser feliz. E eu não sou coach, entendeu? Então, tipo assim, cara, não espere isso de mim. Apesar de que talvez quem saiba eu pense isso, talvez eu pense que você devesse fazer isso, mas eu não vou te falar e te encorajar a ponto de tu chutar o pau da barraca
sem estar com tudo muito claro na tua cabeça. Então eu acho que assim, tem uma coisa que eu falo muito sobre plano A versus plano B. O que acontece? Eu não gosto muito dessa história de plano A versus plano B. Por quê? O meu pai viveu uma vida toda com plano A e plano B. Meu pai sempre foi professor, diretor de escola estadual e também viveu de fotografia. Então o que acontece? Ele foi feliz? Foi, porque ele amava fazer essas duas coisas. Ele se deu bem? Se deu, né? Sempre, enfim, cuidou da gente, né? Sempre deu tudo que a família precisava e tá tudo bem. Porém, quando eu entrei na fotografia, nesse estúdio, no mercado fotográfico há 13 anos atrás, eu entrei sem plano B, sem plano A, era o meu único plano. E naquele momento a gente estava passando por uma fase muito difícil. E naquele período eu entrei como único plano e minha mãe também entrou como único plano. Ou seja, eu, minha mãe, meu irmão era menor, então ele estudava e éramos este plano. Meu pai tinha o plano A, né, que era a escola, e o plano B, que era a fotografia, ou vice-versa. Ou seja, a gente se deu conta naquele momento que, na verdade, a gente não tinha mais outro plano. Que o nosso único plano era o plano fotografia. E estava muito ruim. Era lá em 2006, 2007, 2008. Não sei se você lembra, não sei quantos anos você tem, mas 2008 a gente estava naquela tal da crise da imobiliária dos Estados Unidos, que eu lembro que veio uma brincadeira de aqui vai chegar uma marolinha. E não foi bem assim. Chegou um período de crise, talvez, não sei mais ou menos, mas talvez parecido com o que a gente está vivendo hoje ou nos últimos anos agora. Então, assim, foi um período muito difícil que a gente começou. Só que como a gente não tinha mais plano A e plano B, a gente só tinha aquilo para dar certo. É muito massa, porque quando você tem dois planos e um plano não está dando muito certo, tu começa a dizer, será que isso aqui é para mim? Porque você tem outro galho para pular. Quando você vê que um galho está trincando, ao invés de tu, sei lá, emagrecer para não quebrar aquele galho, o que você faz? Você pula para um galho outro ali que está do lado. Entende? Então o que acontece? Eu vejo as pessoas pulando muito de galho em galho porque elas têm outros galhos para pular. Naquele período eu não tinha galho para pular. Entendeu? Nós tínhamos que fazer dar certo, ou tinha que dar certo, ou então tinha que dar certo. Caso contrário, teria que dar certo. Tu entendeu? Porque senão, se não desse certo, não dá certo. Tinha que dar certo porque senão não tinha o que comer. Senão não tinha, sabe, não tinha como pagar as contas. Então a gente fez dar certo e a gente fez algumas coisas que hoje eu olho e penso, caralho, eu trabalho pra caralho hoje. Só que naquela época nós fazíamos umas paradas muito loucas. Eu me lembro um dia que a gente foi fotografar, a gente não tinha grana, a gente precisava pagar as contas e a gente criou, pensa isso há 12, 13 anos atrás, a gente criou uma forma de entrar na escolinha e de ir fotografar de graça na escolinha para tentar vender as fotos depois para as mães. E naquela época a gente fotografou não sei quantos dias nas escolinhas e eu me lembro como se fosse hoje, a gente faturou R$600. E isso, para muitos de vocês pode ser bastante dinheiro, para muitos de vocês isso não é nada, mas na época pagava as contas do estúdio de um mês. É quase surreal comparar com hoje, mas pagou todas as contas daquele mês. E a gente se olhou e disse, caralho, esse mês nós fomos foda. Tipo assim, a gente criou uma coisa que não existia naquele momento, que a gente nunca tinha feito, de que ninguém aqui na nossa região fazia, para conseguir trabalhar e pagar as contas, entendeu? Então o que eu tô tentando te dizer é que enquanto você estiver nos dois planos, a gente não consegue colocar a energia total num só. Então o que acontece? Tu vai ser uma boa secretária? Acredito que sim, né? Você tem cara de ser simpática, enfim, deve estar cursando direito, deve ser uma ótima secretária. Porém, quantas horas você trabalha fora do escritório? Tu sai do escritório às 6, 7 horas da noite, aí você trabalha até 1, 2 da manhã editando foto. Aí você acorda às 7 da manhã, 8 horas da manhã tá no escritório. Tu tá no escritório como? Modo zumbi, irmão. Entende? Você tá lá, corpo presente, mas cansado, dormindo, né? Não tô dizendo que é o teu caso, tá? Tô só... vai. Basicamente. Então, assim, Então o que acontece? Só que aí, quando tu vem pra editar tuas fotos, tu também tá de corpo presente, porque tu também tá editando, aí tu tá tomando café pra caralho,
daí tu não aguenta, tá cansado, daí quando tu vai dormir, daí tu não consegue, por quê? Tu tomou café pra caralho, porque tu tá estressado pra caralho, tu não sabe o que fazer, como fazer. Ou seja, você não tá nem sendo uma secretária, não que não esteja sendo boa, mas não está dando o seu melhor, e também na hora de digitar, talvez você também não esteja dando o seu melhor. Logo, você vai ser mediano em um e em outro, e tá tudo bem. Agora, se você quer ser realmente muito bom em alguma coisa, eu acredito que a gente tem que se tornar especialista, no sentido de realmente se dedicar de corpo e alma para aquilo. O mercado fotográfico tá difícil. Alguém concorda que tá difícil? Concorda comigo, Fernando? Olha, a gente tá muito bem aqui no interior, eu não tenho do que reclamar. Que ótimo. Que ótimo, perfeito. Você faz parte de um seleto. Eu chego em casa tarde já, tem reunião com noiva toda semana, graças a Deus. E às vezes eu chego do atendimento com a noiva depois que eu saio do escritório. Chego em casa às 9, 10 horas da noite, não consigo editar foto. No outro dia de manhã eu tenho que ir pro escritório, tenho que cumprir horário. Aí vira aquela bola de neve. Exato. Mas, e aí daqui meu a Deus, pouco. você é muito mestre. Porque daí daqui a pouco o que acontece? O que acontece, Fernanda? Daqui a pouco você não consegue, você começa a atrasar os trabalhos do seu cliente, entende? E aí daqui a pouco tu tá entrando no mercado e já rateia com um casal e esse casal começa a dizer, não, olha, eles são muito bons, só que eles atrasaram. E aí tu já começa entrando não tão bem. Então assim, eu tô te falando isso tudo sem te encorajar no sentido, chuta o pau da barraca e vai. Não, eu tô te dizendo o meu ponto de vista, porque o plano A e o plano B é complicado. Ele funciona por um tempo na nossa carreira, mas depois de um tempo a gente tem que decidir em qual galho a gente vai construir a nossa casinha da árvore, entende? Então assim, eu fiz isso e dezenas, quiçá talvez, quem sabe, centenas de alunos que passaram por mim no curso completo Poder da Autoria vivem isso ou viveram isso. Tu tá entendendo? Então assim, em nenhum momento eu digo chutem o pau da barraca e vão ser felizes. Não, existe um bom senso. Como? Chutem o pau da barraca e façam poder da autoria. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que você tem que deitar a cabeça no travesseiro agora e pensar naquilo que eu te falei, entende? E eu tenho certeza que tudo isso talvez tenha passado na tua cabeça, mas talvez tu não tenha botado devida presença e clareza naquilo. Aí quando eu venho aqui e te digo, tu vai dizer, puta que pariu, o Robson tem razão, né? E aí assim, agora organiza, né? Tu não precisa fazer isso do dia pra noite. Organiza, troca uma ideia. Tu tem um sócio, cara, um faz uma coisa, outro faz outra, se programem, mas assim, ó, quer viver de fotografia? Eu vou te dizer uma coisa, dá pra viver muito bem de fotografia. Eu vivo de fotografia há 13 anos, meus pais vivem de fotografia há mais de 20 anos e tá tudo bem, a gente vive muito bem, obrigado, cada ano melhor. Tá difícil? Até tá difícil, mas quanto mais difícil, mais a gente consegue se destacar, porque a gente faz alguma coisinha diferente que a maioria não faz, e aí isso faz com que a gente acaba indo para um novo patamar. Então assim, quanto mais difícil, mais fácil de se destacar. Dá mais trabalho, mas dá para se destacar. Na minha cidade tem fotógrafos excelentes, então eu amo todos, são todos muito bons. E cada vez que surge o melhor, a gente vai pro casamento falando, não, a gente tem que fazer melhor do que ele fez naquele casamento lá. Vamos levar mais LED, vamos levar mais não sei o quê. Vamos fazer um negócio diferentão, leva fumaça, leva... Então a gente vai sempre se reinventando, porque quando tá parado e não surge ninguém com alguma novidade, a gente super se acomoda no que tá fazendo. Aí quando surge um novo, lá de não sei da onde, surgiu, veio pra cidade, nossa, tá bombando. Aí a gente fica doido. Vai correr atrás de curso, vai correr atrás de um monte de coisa. Exatamente. Então assim, meu conselho pra ti é, estuda bastante, tá? E, cara, baixa a cabeça, talvez você tenha que trabalhar alguns meses agora como louco, como você nunca trabalhou, e aí daqui a pouco você consegue definir o teu plano, seja o A, seja o B, e só acho que muitos anos você não vai aguentar pulando de galho em galho. Uma hora os galhos vão quebrar e essa árvore vai ficar sem galho. Então, minha opinião, escolhe um galho, constrói uma casa em cima desse galho, uma casa em cima dessa árvore e vá ser feliz. É isso. Obrigada, Robson. Muito, muito. Tenho certeza que ajudou a maior galera aí desses 120 que estão assistindo. Que legal, que legal, que legal. Tomara, tomara.
Posso tirar um print da tela? Deve, inclusive todo mundo. Faça os stories, me marca aí. Vai lá, faz um agora. Faz uma pose, faz uma pose. Feito. Obrigada, Rob. Valeu, obrigado, guria. Sucesso, boa sorte. Obrigada. Que legal! Que papo difícil pra burro pra mim. Mas eu acho que foi legal, acho que eu consegui ajudar a Fernanda e talvez, quem sabe, mais alguns de vocês. Vamos para mais uma? Vamos lá, porque eu gosto disso, meu olho brilha de fazer isso, que legal! Olha, galera, gostou? Diga-me aí, se você está gostando, diz aí, curti, foda, foda, foda. Bota aí para mim entender se vocês estão curtindo ou não, se está sendo legal a Descunsplicando. Então, por favor, dá um print nessa live se você gostou e posta nos teus stories, me marca e bota lá, hashtag Descunsplicando, beleza? Ó, a galera tá dizendo que curtindo, botando um joinha. Vamos lá, e com o dedo, Bruno_RS, vamos ver, Bruno Reis. Se você está chegando agora, você precisa solicitar aqui a participação e aí você entra ao vivo, como o Bruno acabou de entrar. E aí, meu velho? Boa noite, Robson. E aí, tudo em paz? Beleza, meu velhinho? Como é que é seu nome mesmo? Cara. Bruno Reis. Você tá falando aonde, Bruno? Eu sou aqui de Salvador, Bahia, Robson. Oxe, menino, de Bahia. É, rapaz. Fala aí, irmão, no que eu posso te ajudar? Então, cara, sou um grande apreciador do seu trabalho e hoje, como iniciante no segmento da fotografia, o que é que rola? É muito a questão da insegurança na hora de se apresentar para o cliente, sabe? No início de carreira, a criação do portfólio, a questão da reunião, o contato direto ali com o cliente. Então, tudo isso são questões que acabam deixando a gente um pouco inseguro. Então, eu queria que você desse tipo um palpitezinho, algo que possa, entre aspas, estar carregando a gente, tornando um pouco mais confortável essa questão. Tá, deu uma cortada aqui, eu não sei se eu entendi bem. Você quer saber alguma coisa para te tornar mais confiante na hora de atender ou na hora de fotografar? Só resume a tua pergunta de novo, que eu não sei se eu entendi ela bem. Como a gente pode se tornar mais seguro, mais confiável na hora de estar apresentando o nosso trabalho para o cliente, na reunião presencial, mano a mano, sabe? Entendi. Agora entendi. Vamos lá. Cara, existem muitas formas de fazer isso, tá? Mas acho que uma das formas é treinar bastante, ou seja, o fato da gente fazer muitas reuniões nos ajuda. A gente vai ganhando mais cancha, né? Eu gosto de dizer cancha no sentido de vai ficando mais... vai pegando mais experiência, tá? Mas eu acho que assim, uma das coisas que antes disso, né, antes de ganhar experiência, a gente também tem que ser confiante. Então, antes disso, eu acho que uma das coisas é realmente confiar e acreditar no trabalho que a gente está fazendo, tá? A gente tem que ter confiança e nem todo mundo é confiante. E eu vou te dizer uma coisa, eu também não era confiante. Eu também não fui confiante, eu também fui muito tímido e inclusive ainda sou um pouco tímido em algumas situações, mas na minha profissão eu sei que eu não posso ser tímido. Então assim, na hora de fotografar eu deixo minha timidez do lado, na hora de atender eu deixo minha timidez do lado, tá? Existem várias técnicas para isso. Eu quando moleque tive uma sorte gigante, que é o quê? Que meu pai, ele sempre foi meio da pegada arte, assim, sabe? Meu pai e minha mãe. Então, assim, quando eu era moleque, eu fiz teatro. Quando eu era moleque, eu fui atleta. Quando eu fui atleta, eu competi em brasileiro, em campeonatos brasileiros. Ou seja, eu tinha um estádio todo olhando eu largar lá nos meus 400 com barreira. Então, quando eu fiz teatro, eu tinha um auditório todo, às vezes, mesmo que seja de escola, coisa de escolar. Mas eu tinha toda aquela escola assistindo uma peça de teatro onde eu estava, né, estando ali. Então, assim, muitas coisas, quando moleque, me ajudaram a perder um pouco dessa timidez. Então, eu sou muito grato por isso. Porém, não é só isso que resolveu para mim.
Então tem muita gente que não fez isso quando criança, e tá tudo bem. Então assim, uma das coisas que a gente tem que ter coragem é começar a conversar com as pessoas. Uma forma de treinar isso é conversar com as pessoas na rua. É só um exemplo, vai pegar ônibus, ou você vai no banco, ou você vai, não sei, tá? Quando você vai pegar um ônibus, você conversa com alguém que tá do lado de tira a parada, sabe? Quando você senta num banco, dentro de um banco, dentro de um banco, numa cadeira dentro de um banco. Você conversa com a pessoa que está do lado. Quando você entra no elevador, você conversa com alguém que está do lado. São pequenas coisas, tão pequenas quanto a minha aula de teatro, quanto a minha, sabe? Que a gente pode treinar. Assim, hoje tu puxar um papo na rua, são raríssimas as pessoas que puxam. Olha, cara. Pensa comigo. Quantas pessoas passam na rua e dão o primeiro oi? Cumprimentam pela primeira vez. São raríssimas as pessoas. A maioria responde o cumprimento. O cara te diz, oi, Robson. Não vai dizer Robson, mas oi, aí se diz, oi, tudo bem? Mas poucos de nós têm a coragem de dar o primeiro oi. Então, por que eu tô dizendo? Porque isso é treinar. Isso é treinar pra ser confiante. É você puxar o papo pro cara. Quando o cara sentar aqui na minha sala, pra me atender ele, é eu que tenho que puxar o papo com ele. Então, e aí, João, como é que tá? Cara, aí, velho, o que você fez? Você tá aqui, sabe? E aí começar a perguntar pra ele algumas coisas também. Então, assim, existem várias formas de criar uma reunião legal. Tá? Primeiro, se conectar com eles. E aí tem uma aula que eu gosto muito do meu curso, do Poder da Autoria, onde eu explico a importância de falar não o que a gente faz, não como a gente faz, e aí por que a gente faz. Normalmente as pessoas explicam, numa reunião eles explicam o que eles fazem, fotografia e tal, o que eles entregam, depois alguns falam como eles fazem, com um fotógrafo, dois fotógrafos, os horários, os lugares, e quase ninguém fala por que fotografa. E nessa aula eu sugiro fazer o contrário. Eu sugiro começar pelos porquês. Por que eu fotografo? Por que eles vão casar? Por que eles precisam de fotógrafo? Por que eles precisam de fotografia? E por que eu, Robson, sou o fotógrafo ideal para eles? Depois eu começo a falar como eu fotografo e como vai acontecer todo o nosso trabalho nesse um ano e meio juntos, se for um casamento, né? E no final eu falo o que eu faço. Aí eu vou mostrar os meus álbuns, o que eu entrego para eles. Então, olha só, cara, parece tão simples, mas isso muda a chave de uma forma completa. Se você vai pegar um grande vendedor em algum lugar, você vai ver que ele sempre fala primeiro no porquê, depois como e depois o quê. Isso é difícil explicar em poucos minutos aqui numa live, tá? Tem uma aula bem densa no meu curso explicando sobre isso, tá? Mas pense nisso, comece a pensar na tua reunião de vendas como se fosse uma palestra. Monta ela. Eu tenho a minha reunião de vendas montada como se fosse uma palestra. Eu tenho tópicos, eu começo por aqui, vou aqui e finalizo ela. Indiferente de quem for o cliente, as conexões, as histórias, os porquês, eles vão mudar. Mas o roteiro da minha reunião é todo mesmo. Ou seja, eu não preciso improvisar no roteiro. Eu estou com um roteiro fixo na minha cabeça e eu vou improvisar só na forma de me comunicar com eles e nesse tipo de coisa. Então, assim, a minha dica é treina primeiro com a galera que tu encontra na rua, cumprimenta, seja o cara que conversa muito com as pessoas para pegar confiança na tua fala, para te falar sem gaguejar e tal, e depois cria um roteiro, ou seja, com o que tu vai começar a falar, porquês, como e o que. E aí tu finaliza a tua reunião. Uma reunião ideal de uma horinha, tá mais do que boa, você vai conseguir se dominar, se tu fizer essa receitinha de bolo, uma palestrinha, você já vai ganhar uma puta confiança, porque tu sabe por onde começar, por onde terminar, e isso vai te ajudar muito. Consegui escutar, consegui entender, Robson. Por sinal, agradeço, porque você conseguiu reforçar, enfatizar o que eu tenho buscado muito ultimamente. Desse modo, como essa questão de criar conexões com pessoas que a gente conhece meio que do nada. Então, a partir disso, eu consegui até, como posso dizer, estadias em outros estados. Consegui também uma grande parceria hoje, que é uma pessoa que tem representado muito
na minha questão profissional, na parte da fotografia e tudo, então, muito bacana ouvir isso de você, viu? Que legal. Obrigadão, cara. Valeu, Robson. Que legal, que legal, que legal. Cara, Pô, obrigado, deixa eu só fazer mais uma coisinha. Você reparou que quase todas as minhas respostas, não todas, mas muitas das minhas respostas têm uma pequena história no meio para conseguir fazer as pessoas entenderem o que eu tô falando? É isso. Se tu só não pode se alongar muito. Então tu vai ter que treinar para ter o timing. Não alongar demais, nem alongar de menos. Mas histórias conectam. Eu falei isso lá com o Leonardo no começo dessa live. Perfeito. Diante disso, você sabe que no decorrer do processo, a gente acaba vivenciando e coletando diversas referências. Então, nesse espaço, voltado unicamente para a questão da reunião, você sugere que a gente participe de reuniões com outros profissionais, busque saber como é que eles atendem o seu cliente para tentar tirar uma certa expertise, uma certa referência em meio a tudo isso, ou não é algo que para você seria uma regra? Vou te dar um conselho que é o que eu faço, tá? Eu nunca aprendo, não me entenda mal, mas vamos lá, deixa eu começar de novo porque pode parecer errado a forma que eu falar. Mas eu nunca me baseio no meu mercado. Então se eu quiser aprender vendas, por exemplo, eu não vou necessariamente ir lá e ver uma venda de um outro fotógrafo, tu entende? Agora, no momento que eu quero aprender isso, eu tô sempre com o alerta ligado. Então eu sempre tô comprando alguma coisa, sabe? Por exemplo, quem nunca aprendeu sobre vendas com um vendedor de rua, sabe? Aquele que te corta um pedaço de abacaxi e te dá, aquele cara da tendinha, da BR, que te dá não sei o que tu vai falar com o cara se conecta contigo e tu nem queria comprar nada, tu só queria ir no banheiro, mas ele foi tão legal contigo que tu compra alguma coisinha dele só porque ele foi muito atencioso contigo. Então assim, a gente pode aprender essas coisas o tempo todo só estando com um alerta ligado. Então assim, tudo que eu faço, brother, gerir equipe, tudo que eu faço na minha vida, eu tô com um alerta ligado e julgando no bom sentido as pessoas, analisando se ela tá fazendo bem feito ou mal feito alguma coisa comigo. Se ela tá fazendo bem feito aquilo, seja vender, atender, qualquer coisa, eu aprendo com ela. Se ela tá fazendo uma coisa ruim para mim, eu aprendo mais ainda, porque eu coloco na minha cabeça, Robson, nunca faça isso. Olha como tu não gostou de ser tratado assim, como tu não gostou de ter sido atendido assim, como tu não gostou de que as pessoas tentaram te vender assim, então nunca tente fazer isso com as pessoas. Então, cara, a gente pode não necessariamente ir até um outro fornecedor para aprender. Cara, quando você comprar um cafezinho, velho, você vai aprender, entende? É muito louco, porque quando eu vou para São Paulo, e eu vou bastante para São Paulo, enfim, muita coisa acontece lá, eu nunca pego café da manhã no meu hotel. Nunca. Tá? Primeiro porque eu sou pão duro e o café de hotel é muito caro e eu não gosto muito não. Toda vez que eu tô em São Paulo, eu adoro ir nos barzinhos, naqueles, eu não sei como chama, mas aqueles barzinhos, aquelas bodequinhas que tu atravessa a rua, você pega o café, ou uma batida, ou um misto quente, ou sei lá. E eu adoro comer nesses lugares. E eu nunca vou no mesmo, eu sempre vou em outro. Então assim, se eu fico uma semana em São Paulo, eu tô numa semana no hotel e cada dia eu vou num outro. Num outro eu tô provando o que eles estão dando para comer, mas principalmente esses caras são foda de atendimento e de venda. Por quê? Porque esses caras estão tratando com gente todo dia na rua. Esses caras atendem centenas de pessoas por dia, entendeu? Isso é legal de sentar ali e olhar como eles têm clientes fiéis. Como sempre tem os caras que vão lá todo dia. E como eles atendem esse cara que vai lá todo dia, sabe? Eu aprendo pra caralho com esses caras. Então assim, essa é a minha forma de aprender esse tipo de coisa. Não tô dizendo que a gente não deve estudar. Tem que estudar sim. Óbvio, sem dúvida nenhuma, tem que estudar muito. E se tu ir direto para profissionais que estão te ensinando isso, vai ser muito bom, tu vai perder muito menos tempo, você vai ganhar muito tempo. Agora, depois tu continua sempre aprendendo com esses pequenos cuidados aí. Entendido. Perfeitão, Robson. Muito obrigado, cara. Valeu, maninho. Tamo junto. É nóis. Abraço. Valeu. Uou, estamos fechando 1h e pouco aqui já. Vou fazer mais uma rapidão e aí eu preciso encerrar. Olá, olá. Boa noite. Fala, Robson. Beleza? Oi, e aí? Seja muito bem-vindo. Como é que é seu nome, velho?
É Thiago de Pouso Alegre, Minas Gerais. Thiago de Pouso Alegre, mineirinho. Que legal. Mineirinho, uai. Prazer, irmão. Diz aí, o que tu quer que eu te descomplique para você? Rapaz, vou falar pra você, a gente tá começando agora bastante firme em ensaio. Ensaio externo para casal, a gente tá fazendo também ensaio individual. E uma coisa que tá pegando bastante pra mim, cara, é o tal do pegar um pouco a luz ambiente. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de notar essa luz na hora do ensaio. E principalmente na direção das pessoas. A gente chega a orientar, fala algumas coisas e tal, chega uma hora trava. Para, aí vai ter que deixar rolar. Mas, vamos lá. Vamos lá, são duas coisas muito diferentes e são duas coisas que estão completamente ligadas, mas são diferentes e que, inclusive, eu falo muito no Poder da Autoria, né? Eu sempre brinco, né? Eu falo sobre direção desde 2012, 2013, então eu tenho bastante autoridade para falar sobre isso. Então isso é muito legal. Tá, vamos lá, vamos começar por ali. Primeiro, direção. Toma cuidado, porque você falou que você quer dirigir, tem dificuldade na direção, aí você diz, eu até começo com algumas poses e depois acaba as ideias. Então, vamos lá. Posar e dirigir são coisas diferentes, tá? Então assim, posar é literalmente posar. Dirigir é outra coisa. Dirigir é comandar. Dirigir é inspirar. Dirigir é fazer com que essa pessoa confie na gente e a gente dê ideias para elas o tempo todo. Só que ideias não de pose. Dirigir para mim, de forma bem boba e rápida aqui, né, afinal de contas, boa parte do Poder da Autoria é sobre direção, então vou tentar resumir isso em poucos minutos. Dirigir, para mim, não é nada mais, nada menos do que jogar ações para as pessoas. Ou seja, a gente falar para elas fazer alguma coisa diante de uma luz que eu escolhi, de uma composição que eu escolhi. Ou seja, eu escolho um ambiente com uma luz boa e com uma composição boa e peço para essa pessoa fazer alguma coisa de frente para esse ambiente, de frente para essa luz que eu escolhi, tá? Só que eu não fotografo ele fazendo essa coisa. Eu fotografo a reação que essa pessoa tem ao fazer essa coisa. What the fuck? Como assim, Robson? Vamos lá, um exemplo simples e bobo. Eu vou fotografar um casal, eu vou pedir para eles ficarem aqui na frente dessa janela, com um fundo neutro, com uma luz boa, tá tudo certo. Composição resolvida, luz resolvida. Agora eu vou pedir para ele fazer uma cosquinha nela. A foto não é ele fazendo uma cosquinha na noiva. Agora, a foto pode ser a reação que ela ou ele vão ter ao fazer a cosquinha. Não sei se você já reparou, mas tem gente que fica muito braba quando recebe cosquinha, tem gente que dá muita risada, tem gente que fica morrendo de vergonha, tem gente que dá gargalhada, tem gente que chega a chorar de tanto rir. Cada um reage de uma forma diferente. Então, assim, eu jogo ações, essa é um pequeno exemplo, eu jogo o tempo todo ações para fotografar as pessoas reagindo àquilo. E assim eu consigo fotografar quem elas realmente são. Por quê? Quando a gente pede para eles fazerem alguma coisa, abraçar de frente um para o outro ou fazer uma cosquinha, não necessariamente a gente está fotografando quem eles são. A gente está fotografando quem a gente é, uma ideia da gente. Agora, quando a gente fotografa a reação dessas pessoas, como elas reagem, né, a determinada ação, aí nós estamos fotografando quem são essas pessoas. Então, tu precisa dominar essa parte de direção. Primeiro, fazer com que as pessoas confiem em ti, tu confiar em ti, tu saber o que falar, tu dominar essas pessoas e jogar boas ações para que elas tenham reações e você consiga fotografar as reações delas, tá? Agora, sobre a luz ambiente, cara, eu, Robson, não sei o quanto tu acompanha o meu trabalho, mas em ensaios externos, durante o dia, ensaios de casais, eu nunca ilumino, a não ser que seja à noite. Mas eu nunca ilumino com luz auxiliar, com LED ou com flash. Mas eu tenho uma luz bem interessante, pelo menos do meu ponto de vista, as minhas luzes de ensaio são bem interessantes, né? E aí, como eu consigo fazer essas luzes interessantes? Com o olho, né? Percebendo a luz. Então, na minha opinião, mais do que saber iluminar com flash ou com LED, a gente precisa saber perceber a luz.
Sabe por quê? Porque quando a gente consegue perceber a luz, você vai colocar um flash e um LED de uma forma mais coerente. Ou seja, se você quiser iluminar com LED ou com flash, por exemplo, e tu não perceber a luz ambiente, vai ser sempre mais difícil do que se você perceber a luz. Então, uma das formas de perceber a luz, eu sempre brinco que é fotografar com os olhos. Fotografar com os olhos, ou seja, tá o tempo todo atento a tudo, sabe? Você consegue perceber como a luz muda, ó. Quando eu vou mais para longe, quando eu venho mais para perto, você vai começar a ver que vai mudar o balanço de branco do meu celular aqui. Por quê? Porque começa a entrar a luz do meu monitor aqui. Olha como eu começo a ficar branco. Agora olha como eu já fico mais amarelinho. Olha como tá estourado agora, sabe? Então assim, é perceber isso o tempo todo, né? Não só quando a gente tá com a câmera na mão, mas sim quando a gente tá olhando um filme, sabe aquela parada? Você tá andando no carro, dirigindo no final do dia, num lugar bem legal, aí você olha, uou, aquele final do dia, aquela árvore massa, aquela estradinha, aquele passarinho voando em cima. A maioria das pessoas dizem que fotografa com os olhos. Eles olham e dizem, olha que foto legal ali, olha só. E eles só dizem, olha que foto legal, e eles veem que tem uma foto. Quando eu digo para fotografar com os olhos, é muito mais do que isso. É quando a gente olhar para essa cena e a gente vê essa cena, é a gente escolher a lente que a gente tá. E escolhendo a lente que a gente tá, a gente tem exatamente o que fica dentro do quadro e o que sai fora do quadro, sabe? Escolher aonde a gente está fotometrando, se a gente vai fotometrar na árvore, no céu ou na rua, e entender o que acontece se eu fosse fotometrar em lugares diferentes. E mais do que isso, esperar o momento exato que o passarinho passa voando para a gente ter a foto. Então quando eu digo para treinar com os olhos e fotografar com os olhos, não é só olhar e dizer, nossa, ali daria uma foto bonita. Ali daria uma foto bonita, então beleza. Com qual lente você fotografaria? Com qual composição? O que você iria compor para cima, para baixo, para um lado, para o outro? Que fotometria você usaria? E qual momento você clicaria? Se tu começar a fazer isso, velho, Thiago, todos os dias com o teu olho, em pouco tempo você vai ter um domínio muito interessante sobre a luz. Isso é muito legal. Outra dica é pegar a tua mão, entende? Eu olho muito a luz com a mão. Olha, bota a mão para a luz, gira ela, tu entende de onde ela vem mais forte, de onde ela vem mais fraco, para onde ela projeta sombra, para onde ela não projeta sombra. Então eu gosto muito de, quando eu estou na dúvida de onde vem a luz, eu olho muito com a minha mão. Então fica mais fácil de entender, tá? Então treina muito isso. Tem um cara que diz que pra gente ser bom em alguma coisa, a gente tem que ter 10.000 horas daquilo. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quantos anos você fotografa, mas eu, Robson, fotografo há 13 anos. E eu fiz um cálculo bem rápido de quanto tempo eu precisaria levar, quantos anos eu levaria para ter 10.000 horas e me tornar bom em fotografia. E, mano, eu não vou fazer o cálculo aqui agora porque eu não lembro bem de cabeça, mas se eu fotografasse 10 horas todos os sábados do ano, eu tivesse um casamento de 10 horas todos os sábados, o que é impossível, todos os sábados do ano, sabe quantos casamentos, quantos anos eu levaria para ter 10.000 horas? Você tem ideia? Bastante tempo, né? Cálculo de fotógrafo, tá? Arredondando tudo. Daria quase 20 anos. Mano, 20 anos é muito tempo para me tornar bom em alguma coisa. Então eu descobri que eu tinha que fotografar muito mais do que 10 horas por semana. Então eu comecei a fotografar muito mais. Depois que eu comecei a fotografar muito mais, eu percebi uma outra coisa. Que não basta só fotografar quando eu tô com a câmera no olho, na mão, na câmera, desculpa. Não basta só fotografar quando eu tô com a câmera na minha mão, no meu rosto. Eu preciso passar a fotografar 8, 10, 12 horas por dia quando eu tô acordado e enxergando as coisas. E aí eu consigo, se eu passar 10 horas por semana, que eu falei antes, para 10 horas por dia, eu vou fazer o quê? Esses 20 anos se tornar 6 vezes menores. Então foi isso que eu fiz. Então eu te aconselho a treinar muito com o olho e começar a perceber muito a luz. Tem gente que precisa da câmera para isso. Tem gente que não. Eu não preciso mais da câmera para isso. Mas no começo leva a câmera, vai experimentando. E antes de colocar uma luz de flash, antes de colocar uma luz de LED,
entenda a luz. Pode colocar, não tem problema nenhum outra luz, mas primeiro entenda a atual luz e depois tu vai adicionando outras luzes, tá? E direção, mano. Tá? Porque até no caso meu, no caso seria bem essa parte de percepção da luz mesmo, porque no caso a gente não tem flash, então a dificuldade maior é essa luz natural, a luz ambiente. Até aproveitando aqui para perguntar, eu tô para fazer umas fotos da filha de uma prima minha, no sábado agora, vai ser aniversário de 15 anos dela. E só que o ambiente que a gente vai é ambiente sem luz natural, luz de casa, luz de festa, e eu não tenho flash. No caso, tem uma dica assim, como eu posso aproveitar a minha câmera sem flash para fazer umas fotos bacanas. Isso vai ser de dia ou de noite? Vai ser 7 horas da noite. Vai ser escuro. É um pouco complicado, tá? Eu não sei que câmera você tem. A gente começou essa live falando um pouco sobre isso, sobre ISO e tal. Mas toma cuidado, tá? À noite eu sempre ilumino, normalmente costumo iluminar com algum LED na mão de uma assistente que é a Diana. Então me ajuda bastante. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem. Porém tem limitações, então tem que tomar cuidado. Então nesse momento um flash rebatido ou um LED na mão de assistente vai te ajudar bastante, tá? Agora se você não tem isso ainda, aí sim você vai ter que se virar nos 30 e dominar a luz ambiente que você tem. Você vai ter que, por exemplo, você vai fazer uma foto pousada, desculpa, e alguém vai posar para ti num ambiente com luz ruim, você vai ter que pedir para eles caminhar um pouquinho e ir para uma luz melhor e assim poder ter uma luz melhor, entendeu? E se você puder comprar um flash, talvez te ajude também. Beleza, certinho. Bora treinar, negão, bora treinar. E inclusive sobre direção, nas próximas semanas aí a gente vai ter uma nova semana da autoria, onde eu vou dar algumas aulas gratuitas, online gratuitas sobre direção. Então não perde, cara, cola comigo, assiste essas aulas que vai ser legal, eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Cara, pode deixar que eu tô colado agora, que desde o dia que comecei a acompanhar bastante, sei muita coisa, clareou na minha mente. Falar com o seu cara e achei a pessoa certa para colar agora. Pô, que legal, que legal. Obrigado, maninho, espero poder te ajudar. Cola comigo no Descomsplicando, que é esse projeto aqui. A gente fez isso ao vivo agora, depois vai pro YouTube. Também temos semanalmente a Conspiração, cola com nós. E, mano, vamos junto. A minha missão aqui é ajudar e descomplicar a vida de vocês, assim como muita gente descomplicou a minha vida também, tá bom? Valeu, maninho, prazer, é nóis, Thiago. A gente se vê em breve por aí. Valeu. Deixa eu encerrar aqui. Muito bem, gente! Chegamos ao fim de mais um Descomsplicando. Um prazer, esse de número 002. Espero que você aí tenha curtido. Eu venho aqui durante aí 50 minutos, uma hora, eu venho aqui dando o meu melhor, tirando as dúvidas complicadas aí que você tem sobre fotografia, sobre o mundo da fotografia. E eu tô aqui para descomplicar a tua vida. Então, te espero aí, seja ao vivo lá no meu Instagram, @RobsonKuns, ou então depois nessa versão gravada que vai para o YouTube, ou que talvez você esteja vendo no YouTube agora, com todas as respostas lá. Espero que você esteja aprendendo com as dúvidas dos outros também, com as minhas sacadas aqui também, e que mais do que as minhas sacadas, você aí na sua casa, sentado no seu sofá, confortável, possa pegar algumas sacadas junto das minhas sacadas e descomplicar tudo aí que você tem dentro da fotografia. Bora arrebentar, eu quero ver cada um de vocês aí voando nesse mundo incrível que é a fotografia. Seja de casamentos, de formatura, de ensaios, de 15 anos, de família, do que for. Vamos entregar as melhores fotos e histórias que a gente pode para as pessoas que confiam na gente, tá bom? Obrigado de coração. Gostou? Avisa os amigos e espero aqui. Vamos semanalmente trazer mais gente, tirar mais dúvida e fazer esse projeto ser cada vez melhor. Beijo no coração, a gente se vê!